Honrando os coroas, o guia game de respeito na prática. O lag na comunicação. Fala galera, na última vez que conversamos, a gente falou sobre o cabo de rede na família, mas hoje o papo é sobre algo que acontece nos detalhes, honrando os coroas. Sabe aquele momento em que sua mãe te pede algo e você não diz uma palavra, mas dá aquela revirada de olhos tão forte que quase enxerga o próprio cérebro? Ou quando seu pai está falando e você solta aquele suspiro pesado, tipo, lá vem ele de novo. No mundo espiritual católico, isso tem um nome: microagressão. A gente acha que honrar pai é só não cometer um crime contra eles, mas a verdade é que o amor mora nos detalhes. Honrar é uma atitude ativa, constante. É como manter o seu controle carregado. Se você deixa descarregar um pouquinho todo dia, na hora do chefão, ele vai deixar na mão. O corpo fala, a linguagem corporal. Você sabia que a nossa linguagem corporal, nossos olhares, os gestos revelam mais sobre nós, ao nosso respeito, do que as nossas palavras? Você pode até dizer sim, senhor, mas se o seu rosto está fechado e você sai batendo o pé, o sim virou um não disfarçado. Ter domínio interior, intemperança, que é aquela habilidade de não explodir por qualquer coisa. É o que separa os amadores dos cristãos maduros. Se você consegue controlar o impulso de fechar a cara quando recebe um não, você está ganhando pontos de experiência em santidade que muita gente grande ainda não tem. O respeito começa no brilho do olho e no jeito que você se senta na mesa. É o seu corpo dizendo: eu te valorizo. Agora vamos entender o gatilho da procrastinação santa, obediência passiva. Aqui vai um gatilho para a gente pensar. Existe uma coisa chamada desobediência passiva. É quando você diz já vou pela quinta vez, mas continua no celular. Você não diz não, mas o seu adiamento está desvalorizando a autoridade dos seus pais. A prontidão, o famoso fazer na hora, é um sinal de maturidade cristã. Quando você obedece rápido, você está dizendo: eu confio em você e coloco a ordem da casa acima da minha vontade. Isso gera uma paz no ambiente que nenhuma fonte, nenhum fone de ouvido com cancelamento de ruído consegue dar. Amor na prática tem pressa de servir. E o tom de voz e o isolamento? Agora vamos falar de som. Seu tom de voz é agressivo ou acolhedor? Às vezes a gente se isola no quarto, coloca o fone e cria um mundo próprio. O isolamento é o inimigo número 1 de uma comunhão familiar. Dialogar não é só falar o que você quer, é estar presente, é sair da sua caverna e promover encontro. Se o clima em casa está pesado, talvez seja porque o som que está saindo da sua boca é de crítica e ironia. O respeito se manifesta quando você escolhe palavras que constroem pontes, em vez de cavar buracos. É trocar a agressividade pela presença real. Serviço e restauração. Para fechar a missão de hoje, o segredo para santificar a rotina é o serviço. Humildade não é sentir menor que os outros, é usar a sua força para ajudar quem está perto. Lavar uma louça sem ninguém pedir, arrumar a sala, perguntar para eles como foi o dia.
Essas pequenas missões secundárias restauram relações que parecem quebradas. É assim que a vontade divina entra na sua casa através de você. O desafio final. Hoje, monitore seus gestos. Se sentir vontade de revirar os olhos, respire fundo e ofereça um sorriso. Se pedirem algo, faça no primeiro chamado. Você vai descobrir que quando você serve com amor filial, a sua rotina deixa de ser uma obrigação e vira um caminho direto para o céu. Bora resetar esse clima em casa? A missão começou. Olá, irmãos e filhos amados. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte dessa pregação. A intenção é que vocês possam utilizá-la nos movimentos de vocês. Então, se vocês observarem aí, ó, nós estamos aí na tela do site do Verbo Vivo. Então, esse conteúdo que eu passei para você até aqui foi gravado com muito carinho e o roteiro vocês vão poder ver, né, o episódio no artigo. Vocês acabaram de ver, ele não está aí disponível. E você vai ver toda a introdução e todo o texto narrado que eu narrei para vocês até agora. Então a intenção de eu deixar esse conteúdo aqui para vocês é que vocês possam ouvir, que o Espírito Santo, espero que tenha tocado no coração de vocês para melhorar o relacionamento com os pais de vocês, mas também serve para vocês refletirem, pregarem para alguém, discutir com alguém esses temas, que às vezes essas reflexões que eu acabei de dizer, lê-las e refletir com alguém, frase a frase, faz toda uma diferença na forma de pensar o relacionamento com o pai de vocês. Então, para continuar um pouco um aprofundamento do que a gente falou até agora, vamos ler o versículo de 1 Timóteo, de 4 a 12. Ninguém te despreze por ser jovem, mas se exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, assim, 1 Timóteo convida você, jovem, a repensar a forma com que vocês conversam com o pai de vocês. E até então parece assim, esse tio aí, ele tá falando que a culpa do relacionamento na família é só nosso, é só eu que sou jovem, a culpa é tudo nosso. Na maioria das vezes, a gente tem um impulso, enquanto jovens, tem um impulso de querer ter a razão, de querer fazer as coisas. E os pais, na maioria dos casos, eles são aquelas pessoas que vão frear o nosso desejo de fazer as coisas. Isso é importante para o crescimento intelectual, para o crescimento cognitivo, para o crescimento espiritual de todo mundo. Saber ouvir não, saber respeitar a autoridade. Agora também existe o caso em que o pai de vocês, a mãe de vocês, não são pessoas perfeitas e podem, em vez de estar lhes instruindo para ser adultos melhores, eles ainda possam estar numa fase de desenvolvimento, de autoconhecimento. Os pais de vocês não são perfeitos. Então, quando vocês se sentirem reprimidos, se sentirem oprimidos pelos pais de vocês, a primeira orientação que eu dou, fale com eles, crie coragem, fale de forma franca com eles. Agora, na pior das hipóteses, se acontecer de mesmo falando, essa relação que você tem com o pai de vocês ainda é uma relação de autoridade excessiva, de repressão excessiva, onde seus pais não te escutam, a primeira orientação que eu dou para vocês é procurar ajuda de um padre da sua comunidade, ou procurar ajuda de um amigo que você possa partilhar o que você está sentindo, ou de um adulto em que você confie, um adulto que inspire confiança, ou da sua família, ou da igreja.
se você estiver fazendo um encontro de jovens, um encontro de adolescentes com Cristo, ou até o MAC, procure o tio para pedir um aconselhamento. Não tendo uma pessoa próxima, vá até uma igreja mais próxima, peça a secretária paroquial para agendar uma direção espiritual com o padre e relate para o padre a situação que você está vivendo, que eu tenho certeza que com muito amor e carinho ele vai te ajudar a ter um discernimento e até mesmo lhe ajudar nessa interação com pais de vocês, buscar um diálogo para evoluir essa conversa com os pais de vocês, tá bom? Então, vamos ver uma conclusão de tudo que a gente conversou até aqui. Ser jovem católico é um desafio épico, mas você tem os melhores comandos. Com diálogo em casa, amigos de fé e os sacramentos, você domina o jogo e alcança a santidade. Reflita sobre isso, jovem. E pensando mais num aprofundamento, num direcionamento espiritual para você e para sua família, nós do Verbo Vivo fizemos uma formação em 12 módulos que vocês podem fazer ao longo do ano inteiro. Vocês vão ler e refletir um módulo por mês. Ou se a família de vocês quiser fazer mais rápido, vai no tempo de vocês. Mas o módulo, essa formação foi pensada para vocês fazerem ao longo de um ano, que é um período de transformação do diálogo, uma caminhada de construção de diálogo e harmonia dentro da família. Porque cada módulo vai discutir um tema específico. E esses vídeos que nós estamos aqui no 5º episódio, de agora para frente, os próximos episódios vão sempre ser temas destinados a essa formação, porque em nosso coração o que nós queremos é promover cada vez mais um diálogo fraterno e amoroso dentro das famílias. E o resumo aí, do segundo tema do primeiro módulo, no episódio 4, nós já falamos sobre o primeiro tema do segundo módulo, onde a gente fala sobre honrar os pais, a promessa divina que o 4º mandamento trouxe para essa caminhada virtuosa de honrar pai e mãe. Isso é uma caminhada para uma vida inteira. Eu que já sou adulto, tenho meus 47 anos, eu sempre tenho discordâncias de ideias, de pensamentos, de ensinamentos de vidas com meu pai, mas por respeito a ele, sempre que ele fala algo que eu não concorde plenamente, eu ouço e não dou seguimento à conversa. Mas eu sempre obedeço a ele quando ele me solicita, porque ele foi a pessoa que me deu a vida. Então, se eu estou no mundo e tudo que eu construí no mundo foi graças à união dele e da minha mãe que me pôs no mundo através da vontade de Deus. Então, nós filhos, sempre temos uma dívida de gratidão com os pais da gente. E o que faz os pais da gente ser muito felizes é quando eles percebem que nós os honramos e os respeitamos, principalmente quando usamos ensinamentos que eles nos passaram na nossa juventude, na vida adulta. Então isso é bom e cria uma harmonia, uma harmonia familiar. Então vamos ver o primeiro tópico do resumo. Respeito aos pais manifesta-se nos detalhes diários, evitando microagressões e cultivando honra ativa e constante. É nas pequenas coisas que a gente prova o amor. Igual vocês viram na narrativa. É lavar os copos. É às vezes lavar o copo que você bebeu água e deixou o copo na pia para sua mãe lavar no final do dia. Às vezes lavar o próprio prato e os talheres que você usou para comer
Para mostrar, é uma maneira de mostrar para sua mãe o quanto que ela é importante para você e que você às vezes você quer tirar um pouco da carga do serviço. Às vezes sua mãe trabalha o dia todo, chega à noite, ela fica boa parte da noite cansada resolvendo as coisas da casa, passando sua roupa para a escola, lavando as louças, limpando a casa no que está sujo, ajudando vocês nas tarefas. Então vocês já refletiram o quanto que os pais de vocês fazem por vocês? E às vezes a gente fica revoltado por querer algo que eles não podem nos dar? Ou querer fazer algo que eles não deixam a gente fazer? Mas a gente pensa, você consegue se colocar no lugar do pai de vocês para conseguir dar tudo que vocês têm? Eu acho que reflita um pouco sobre isso. A linguagem corporal, olhares e gestos revelam respeito ou desprezo, exigindo domínio interior e temperança. Eu tenho certeza, porque eu já também vivi isso. Não é ruim quando vocês querem explicar alguma coisa que vocês aprenderam ou que viram na televisão e querem mostrar para o pai de vocês que vocês dominam aquele conteúdo, e às vezes o pai de vocês finge que nem ouve. Isso é um sinal de desrespeito para com vocês, não é? Não é chato? Você está falando algo e a pessoa finge que ouve, mas não ouve e não dá atenção devida para vocês? Se você refletir no seu dia a dia, pelo menos 3 dias atrás, é bem provável de você estar fazendo a mesma coisa. E o seu pai está te perguntando algo e você não prestar atenção ou ignorar, ou ele chamar e você fingir que não está escutando. Então, essas pequenas coisas geram aquele dessabor diário e que faz com que o clima fique pesado. Porque se seu pai te chama uma vez, te chama 2 vezes, te chama 3 vezes e você fingiu que não escutou, a 4ª vez ele vai vir como? Ele vai vir xingando, ele vai querer pegar você pelo braço, falar, vem cá e fazer o que eu estou te pedindo. Então você tira a pessoa do sério e cria um clima de enfrentamento familiar que é ruim para todo mundo. Adiamento é desobediência passiva. Desvalorizam a autoridade, enquanto prontidão expressa amor, ordem, maturidade cristã. Uma coisa que eu ouvi numa pregação do nosso amado Padre Léo, que já se foi, já está na graça do Pai. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se Jesus Cristo voltasse e fosse, alguém falasse assim, ó, Jesus Cristo voltou à Terra e ele é uma das pessoas da sua família. Ou ele é seu pai, ou ela é sua mãe, ou ela é seu irmão. Você sabendo dessa informação e não tendo certeza de quem é, você trataria seus pais da mesma forma que você trata eles hoje, se você tivesse a certeza que ele, ou ela, ou sua irmã, ou seu irmão é Jesus Cristo? Você trataria eles se você soubesse que Deus vai te julgar no seu dia final na mesma medida que você trata seus pais e seus irmãos? É uma reflexão, porque às vezes a gente precisa interiorizar isso no coração para provar a ter o amor ao próximo. Se toda pessoa próxima a você entender no seu coração que ela é o próprio Cristo e que Cristo vai julgar você na mesma medida que você trata e julga o outro, o game muda completamente. Você é tipo subir de nível 10 para nível 100 imediatamente. É você entender
que tratar as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser tratado e tratar as pessoas como se elas fossem o próprio Cristo, toda a sua vida ela muda completamente. Você vai deixar de ter atritos e momentos de guerra para ter momentos de paz, porque você vai passar a olhar e procurar entender o outro antes de julgar, antes de brigar. Pense nisso. Eu espero que o Espírito Santo toque o coração de você ao ler e ouvir essas palavras que eu estou dizendo agora. Tom de voz, presença e diálogo define respeito, evitando isolamento, agressividade e promovendo comunhão familiar. Repara para você ver, quando uma pessoa começa a gritar com você, presta atenção também. Se uma pessoa começar a gritar com você, o seu pai, qualquer pessoa, um colega, faz uma experiência de na hora que a pessoa começar a gritar com você, você se calar e ficar calado. O que vai acontecer? Essa pessoa pode acontecer dela gritar até por uns 10 minutos. Vai chegar um momento que a pessoa vai perceber que a pessoa que está te gritando, te ofendendo, ela grita e fala palavras malditas para te ofender e para tirar do sério. Agora, se você respira interiormente lá, conta até 10, reza um texto interiormente, calado, e deixa a pessoa falar até ela cansar, vai acontecer o seguinte: a pessoa fala assim, você não vai dizer nada, não? Não, acho que você está muito nervoso, muito nervosa. Vamos deixar para conversar esse assunto depois. Ou eu não quero me indispor com você. Eu não quero brigar e perder minha paz espiritual por causa de bobagem. Você acaba com qualquer briga e com qualquer discussão na hora. Essa é a dica de passar de fase pulando o chefão. Pense nisso. Serviço, humildade e amor filial restaura relações, santificam rotina e cumprem a vontade divina no lar. 90% das crises familiares vem de discussões, de brigas, de discordâncias, de não querer aceitar o não do pai, dos pais não ouvirem os filhos. Quando você, eu tenho certeza, e se você não acredita em mim, faça a experiência. Pegue hoje, você ouviu esse vídeo aqui agora. Se você está ouvindo à noite, amanhã cedo, na hora que você acordar, você vai arrumar sua cama, você vai, na hora do almoçar, você vai pegar seus talheres e vai lavar. Se você não souber lavar, você fala assim, mãe, pai, eu quero aprender a lavar meus talheres. A partir de hoje eu vou lavar para ajudar você. Você vai, quando você for pegar uma água na geladeira, você vai pegar o copo que você bebeu a água, vai lavar o copo e colocar no lava-louças. Faça isso sem falar nada com seus pais. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. E depois que você fizer, volte aqui no Verbo Vivo, entre nesse artigo e poste nos comentários a sua experiência. Muda completamente o jogo. Às vezes, se você passa a ter um comportamento admirado pelos pais de vocês, o que vai acontecer quando você quiser ir na festa de um amiguinho, que quiser ir num lugar que você tem vontade de ir muito? Se você é uma pessoa que sempre está ajudando seus pais, no momento que você pedir para ir num lugar, a felicidade deles de ter uma harmonia, um filho harmonioso, com essas pequenas atitudes, dificilmente eles vão recusar. Se eles recusarem no primeiro momento e vocês chegarem e falarem essa frase matadora: pai, mãe, eu tenho muita vontade, eu entendo que você disse não, mas eu desejo muito ir nessa festa. Se você puder fazer essa gentileza de me permitir fazer isso,
eu vou ficar muito feliz e vou ser muito agradecido pelos sims de vocês. Faça isso e depois volte e comente para me dizer o que aconteceu. Muda o game, muda o jogo completamente e o ambiente familiar se torna um ambiente mais divino. Não acreditem em nenhuma palavra do que eu disse agora. Pratique esses conselhos que você acabou de ouvir e depois comente para ver se deu certo ou não. Então, gente, finalizando aqui para o vídeo também não ficar muito longo, depois que a gente passou todo esse conteúdo aí para vocês, espero que ajude muito. Aqui, ó, nesse botão inscreva-se, você vai entrar na formação. Ó. Na hora que você clica em inscreva-se, ele vai carregar no site. Agora esperar um pouquinho e já vai entrar direto na formação. Aí, ó, eu já estou inscrito, estou fazendo, então os módulos vão ser iniciados à medida que você for cumprindo. Então, o módulo 1, então, ó, a promessa, à medida que você e sua família forem lendo o conteúdo, ele vai habilitando o próximo conteúdo. E no último conteúdo ele tem um quiz para checar se vocês assimilaram realmente o conteúdo ou as reflexões. Então é um módulo para cada mês. Então vocês podem a cada semana fazer uma reflexão, porque são 4 conteúdos em cada módulo, para que semanalmente, um dia que todo mundo está presente, que todos podem acompanhar, né? Podem acompanhar o conteúdo. Façam isso em família. Se você não puder fazer em família, faça você sozinho, mas o ideal é em família. Caso a harmonia na família não esteja boa o suficiente para vocês estudarem junto, refletirem esse texto junto, faça você sozinho e tente e aplique os aprendizados dessa formação na sua família. E se o pessoal da sua família falar assim, nossa, mas você mudou o comportamento, é por causa de uma formação que eu estou fazendo, eu gostaria de fazer em família, vamos fazer em família? Faça o convite para a família, mas não de uma forma obrigatória. Fale assim, eu estou gostando muito dessa formação e seria uma felicidade muito imensa de nossa família poder fazer essa formação. Se depois dessa frase a resposta for não, continue fazendo sozinho, continue fazendo as missões, porque a graça divina vai derramar sobre sua família, ela aceitando fazendo a formação ou não, porque o que você vai aprender com essa formação espiritual vai mudar completamente o jogo. E pode ser que em outro momento, depois que eles vivenciarem na prática a mudança espiritual e de comportamento que trouxe para você, em algum momento eles vão querer fazer junto com você novamente, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para a formação. Vamos fazer uma oração final. Senhor, guia nossos passos no game da vida. Que tua graça seja o nosso melhor recurso para vencer as tentações, unir nossa família e fortalecer nossa fé. Amém. Bora vencer. Paz e bem para todos.